Olá pessoal, então vamos continuar nossa aula sobre intervalos de confiança. Então agora nós vamos falar sobre intervalo de confiança para amostra pequena, quando o n é menor ou igual a 30, tá? Então o que a gente tem aqui? É o intervalo de confiança, que é a média, né? Mais ou menos o erro. Então o que vai mudar do z? Vai mudar que em vez de usar z eu vou usar o t, e aqui em vez de ser o sigma, né, eu vou ter sempre o s, mas é a mesma coisa, desvio padrão, tá? Então é t de alfa sobre 2 vezes desvio padrão sobre a raiz de n, né? Tem que lembrar que quando eu tenho t, eu tenho um grau de liberdade aqui que é n-1, tamanho da amostra é -1, tá? Então eu vou passar mais rápido aqui, mas é o mesmo princípio, ó. Então eu quero ver a probabilidade de algum valor de t está entre menos t e mais t, nessa probabilidade, seria a confiança. Então seria 1 menos alfa, metade vai para cada lado. Eu vou pegar essa estatística t e substituir aqui dentro e vou construir um intervalo de confiança, tá? Então esse intervalo de confiança para a média, ó, x barra mais ou menos esse pedacinho que é o erro, tá? Então o erro é o t vezes s sobre raiz de n. Então vamos pôr um exemplo aqui, ó. Uma variável aleatória tem distribuição desconhecida, com a média μ e variância sigma ao quadrado também desconhecidas. Tirei uma amostra de 25, ó, menor do que 30, né? E calculei a média. Então a média desses 25 deu 12,7. E calculei também a variância da amostra, ó, que é 16, tá? Vamos construir um intervalo de confiança para essa verdadeira média, né? Então eu tenho aqui, ó. Então quanto que vale esse t aqui, ó? Quantos graus de liberdade eu tenho? Eu tenho 25 menos 1, eu tenho 24, né? Então vamos voltar lá. E aqui está sobrando 0,25 acima, né? Então vamos voltar lá na tabela do t, ó. Então eu tenho lá a tabela do t está aqui, né? Então eu tenho lá, a minha amostra era 25 menos 1, então vai dar 24 graus de liberdade. E eu tenho que olhar na coluna do 0,025. Então, com 24 e 0,025, o valor do meu t é 2,064, tá? Então, eu vou usar 2,064 para construir aquele intervalo de confiança que a gente está fazendo lá. Né? Então, esse valor aqui, ó. Tá? Então, vou passar aqui, né? Então, qual que é o valor de t? É 2,064 que nós vimos, né? Porque é um valor de t com 24 graus de liberdade, que é 25 menos 1 vai dar 24. Eu olhei na tabela lá, deu 2,064, tá? Então, o intervalo de confiança vai ser igual ao quê? Vai ser o μ, o x barra, mais ou menos isso aqui. O x barra vai dar 12,7, né? O t é 2,064. O s, o desvio padrão, que é a raiz da variância, que vai dar 4. E o n é 25. Então, fazendo isso aqui, eu tenho um intervalo de confiança para a média, tá? Então, eu sei que a verdadeira média da população vai estar entre 11,04 e 14,35. Se eu quiser calcular o tamanho da amostra também, né? O meu n vai ser o t de alfa sobre 2 ao quadrado, vezes s ao quadrado. É da mesma forma que nós fizemos da outra vez lá, né? Sobre o erro ao quadrado. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Tem-se que a perda de peso de indivíduos obesos quando submetidos a um determinado treinamento físico. Os dados da amostra são apresentados a seguir, tá? Então, ó, eles fizeram um treinamento físico e aqui está mostrando a perda de peso deles, né? Então tem uma informação lá, vamos supor que sei lá, vamos pôr um preparador físico lá, né? Então ele falou que na academia dele, se você for lá fazer exercício, você vai perder em média isso aqui, ó. Então ele falou que em média eles perdem 26,5 quilos aqui, tá? Você concorda com essa afirmação? Então vamos usar o intervalo de confiança com 95% de confiança para justificar essa resposta, tá? Então vamos lá. Então o que eu tenho? Ó? Se eu pegar esses dados aqui, ó, e calcular a média desses dados, somar tudo e dividir pelo total, eu vou ter que a média é 24,92. Ele falou que perde em torno de 26, então a média já está menor. Só que a gente viu que é uma amostra, né? Eu tenho que calcular o intervalo de confiança. A variação daqueles dados é 1,73. Eu calculei a variância e tirei a raiz, desvio padrão. Então, se eu calcular o erro, ó, vai ser o t. Agora vamos olhar esse t na tabela aqui, ó. Por que deu 2,201, tá? Vamos olhar aqui, vamos pegar a tabela aqui.
Então vamos na tabela do T, que está a tabela do T aqui, ó. Aqui eu quero uma confiança aqui de 95% dos dados, de porcento de confiança, tá? Então vai sobrar 0,025, igual a gente viu aqui em cima, tá sobrando 2,5. Só que eu tenho quantos graus de liberdade aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 a minha amostra, então o grau de liberdade vai ser 11. Então nós vamos olhar aqui, ó, no 11 e no 0,025, ó. Então, ele no 0,025 e no 11, ó, então ele vale 2,201, tá? Então, esse T que eu vou colocar na amostra vale 2,201, tá? Por que eu estou usando o T? Porque o meu N é menor do que 30. Então, eu fiz isso aqui, o erro deu 1,1, então eu vou pegar essa média, mais ou menos esse erro aqui, ó. Então, a média, mais ou menos o erro aqui, ó, a média é mais ou menos esse erro, vai dar 23,82 e 25,95. Então, o que eu tenho? Baseado naquela amostra, eu tenho 95% de certeza que a perda de peso vai estar entre 23 e 25, né? E o que ele falou aqui, ó? Ele falou aqui que a perda vai estar em torno de 26. Então, você concorda com essa afirmação? 26,5. Então, baseado no nosso intervalo, o 26,5 está fora do nosso intervalo, ele está para cá, ele é maior. Então, baseado na nossa informação, a gente pode concluir que o preparador físico não está falando a verdade, né? Ou teria que fazer uma amostragem diferente, pegar uma amostra maior para ter uma confiança maior, tá? Porque o 26 está fora desse intervalo. Bom, agora vamos fazer o teste de hipótese para amostras grandes, né? Então, o que a gente tem quando a gente tem amostra grande? E para a diferença de médias, né? Nós fizemos uma amostra grande para uma média, agora nós temos que fazer um intervalo de confiança para a diferença entre as médias. Então, como é que vai ser esse intervalo? Vai ser o x barra 1 menos x barra 2, a diferença, e mais ou menos o erro, né? Então, o que vai mudar? Vai mudar o erro, porque agora eu tenho duas amostras, né? Então, x barra 1, x barra 2, tá? Então, esse aqui é o erro. Nós vamos ver para a diferença de média só para a amostra grande, tá? Então, vai ser o z de alfa sobre 2, que a gente vai ver na tabela, variância 1 sobre N1, mais variância 2 sobre N2, eu vou tirar a raiz disso, tá? Lembra que aqui eu vou usar a variância, não o desvio padrão, porque depois eu vou tirar a raiz mesmo e vai transformar em desvio padrão. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, estão sendo estudados dois processos, A e B, para conservar alimentos, tá? Então, um processo numa indústria que vai conservar alimento. E a principal variável de interesse é o tempo de duração. Então, quanto tempo aquele alimento vai durar, né? Então, pegamos duas amostras, e supondo que as variâncias são iguais, né? Então, pegou lá, vamos supor que fosse um enlatado lá, né? Então, pegou 100 latinhas do processo A de conservação e 100 latinhas que usou o processo B de conservação. Então, qual processo é melhor, o A ou o B, né? Sei lá, vamos supor, o A põe um ácido cítrico, lá o B não põe, um exemplo, né? Então, eles são diferentes. Então, qual que é o melhor, tá? Então, aqui, ó, o A, ele durou 50 dias, e teve uma variância de 100. O B durou 60 dias e teve uma variância de 75. Tá? Aqui é porque a variância é a unidade ao quadrado, né? Então, construa o intervalo de confiança com 98% de confiança. O que se conclui com esse intervalo de confiança? Tá? Olhando aqui, ó, se for só estimativa pontual, o que a gente poderia concluir? Que o B é melhor, né? Porque o B durou 60 dias. Ó. Então, durou 10 dias a mais do que o A. Só como a gente está trabalhando com a amostra, eu preciso calcular o intervalo de confiança para ver o que está acontecendo, tá? Então, vamos fazer isso aqui não está resolvido, não, vamos resolver isso aqui, ó. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que o erro vai ser igual ao z de alfa sobre 2 vezes raiz de variância 1 sobre N1 mais variância 2 sobre N2, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, o intervalo de confiança vai ser... se a gente olhar aqui, o A tá maior, o B está maior do que o A, então o B durou 60 e o A 50, então eu vou fazer XB menos A, tá? Para não ficar negativo. Então, vamos colocar aqui, ó. XB menos XA é mais ou menos o erro, tá? Que é a média, né? Então, vamos ver os dados aqui, ó. Então, o A, no caso do A, né? O N vai ser igual a 100, pegou 100 latinhas. A média do A
foi igual a 50, durou 50 dias. E a variância do A, aqui é o S ao quadrado, né, que é a variância. Aqui pode ser S ao quadrado ou sigma ao quadrado, porque o S ao quadrado é da amostra, tá? Então o S do A foi 100, né? Do B, no caso do B, pegou também N do B, pegou 100 latinhas, a média do B foi igual a 60 e a variância do B foi igual a 75. Tá? Então eu vou ter que achar o erro aqui, ó. Então quanto que vale esse Z aqui? Então nós temos que achar o Z aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Então o Z, aqui a média é 0, né? Eu quero uma confiança, lá está falando uma confiança de 98%, né? Então aqui dentro é 0,98, 0,98. Sobrou 2%. Então é metade para cada lado. Então aqui é 0,01 e aqui 0,01. Né? Então eu quero saber quanto que vale esse Z aqui de alfa sobre 2. Né? Porque aqui é alfa sobre 2 esse valor aqui. Isso aqui é alfa sobre 2. O alfa sobre 2 vai 0,01. Então o que a gente viu na tabela do Z? Eu preciso dessa área aqui entre 0 e Z. Né? Então se aqui, daqui até aqui tem 0,5, 0,5 menos 0,01, aqui dentro eu vou ter 0,49. Então eu vou na tabela do Z agora e vou achar esse 0,49 aqui, ó, tá? Então vamos lá na tabela do Z. Então aqui é a tabela do Z, né? Vocês têm lá nas tabelas, lá no site de vocês. Então eu vou achar o mais próximo de 0,49, ó, tá aqui, ó. Esse aqui passou um pouquinho e esse aqui está o anterior. Então nós combinamos de usar esse anterior aqui, tá? Então o Z vale 2,3 até aqui, ó, 2,32, segunda casa, 2,32, tá? Então vale 2,32 aqui, ó. Então vamos fazer calcular o nosso erro aqui então, né? Então o erro vai ser igual, vou substituir isso aqui por 2,32 vezes raiz, variância 1 aqui vai ser, vamos colocar do jeito que vai ser 100, né, que vai ser esse aqui, sobre o N100, mais a variância 2 vai ser 75, sobre o N, que é 100 também. Tá? Então, eu vou fazer essas contas aqui. Se vocês fizerem isso aqui, vai dar 3,07. Tá? Então, o intervalo de confiança vai ser igual a média, eu vou fazer do B menos o A. Então, vai ser 60 menos 50, mais ou menos 3,07. Né? Então, o IC vai ser igual a 10, que é 60 menos 50, né? Mais 3,07. Então, o intervalo de confiança vai ser igual. Se eu pegar aqui, ó, 10 menos 3,07, vai dar 6,93. É menor que Mi de B, né? B menos o A, né? Que eu estou fazendo B menos A. E se eu somar isso aqui, vai dar 13,07, tá? Isso aqui é igual a 0,98, que a gente usou aqui a confiança de 98%, tá? Então, como é que eu interpreto esse intervalo? Significa que a verdadeira diferença aqui, se eu pegar a diferença do B menos o A, vai ser 10 dias. Então, ou seja, o B dura em média 10 dias. Mas quando eu faço o intervalo de confiança, ou seja, essa verdadeira diferença entre eles aqui, ó, vai estar de 6,93 até 13,07, tá? Então, se eu não fizer esse intervalo de confiança, eu falo assim, dura 10 dias a mais. Aí, às vezes eu vou pôr na prateleira lá, considerando esses 10 dias, esse produto pode estragar, porque ele pode durar menos, pode durar 6 dias, tá? Então, aqui eu tenho uma certeza de 98% que esse processo B, ele está durando, em média, de 6,93 a 13,03 dias a mais do que o processo A, tá? Então, assim que eu interpreto esse intervalo. E agora nós vamos ver para a proporção. Então, nós vamos ver para uma proporção e para a diferença de proporções. É a mesma coisa, ó, é a proporção mais ou menos o erro. O que vai mudar? Vai mudar o erro, porque agora tem proporções, tá? Proporções, pessoal, vai ser sempre usando o Z. Então, vai ser o Z, e aqui é PQ, ó, P e 1 menos Q, P, né? 1 menos P é Q, tá? Então, vai ser P vezes Q sobre N, né? E o erro também é a mesma coisa. Se eu passar o N para cá, passar o N para lá, e passar o Z para cá aqui, né? O erro para cá, eu vou achar, a partir daqui eu acho a fórmula do N, tá? Passei o N para cá, passei o erro para cá e tirei a raiz, né? Então, tem a fórmula do tamanho da amostra, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó.
uma pesquisa com 90 universitários. Então, sei lá, vamos supor na UFO lá, pesquisou 90 estudantes lá, né? E mostrou que 25% deles têm computador pessoal. Então vamos supor assim, o reitor vai dar um computador para cada um, mas quantas pessoas já têm computador? Então viu pela amostra que 25% tem, né? Então como estimar essa verdadeira proporção com 95% de confiança? Então o que a gente faz? A gente vai pegar lá, que é o P, né? Ó, é o intervalo de confiança, ó, é o P chapéu, o P da amostra, mais ou menos esse erro aqui, ó, né? Então, o P da amostra vai ser 25%, 0,25, mais ou menos. Como é 95%, a gente já viu, o Z vai dar 1,96, né? E P vezes Q, ó. Então, P é 0,25, o Q vai ser 1 menos o P, que é 0,75, né? Dividido por 90. Então, vai ser o P mais ou menos 0,09, tá? Então, com isso, eu tenho a verdadeira proporção do intervalo de confiança e da verdadeira proporção de pessoas que vão ter o computador, tá? Então depois vocês repitam aí com outros níveis de confiança, né? Então o erro lá, pessoal, esse erro aqui no caso aqui, ó, deu 0,09. Então vamos supor, o reitor falou assim, não, o erro está muito grande, vamos diminuir esse erro. Então vamos supor que ele queira fazer um erro de 2%. Qual que seria o tamanho da amostra que ele teria que pegar? A gente viu que a amostra foi de 90, né, que é o N. Então, qual que teria que ser o tamanho da amostra? Então, é só jogar naquela formulinha do tamanho da amostra, ó. Nessa formulinha aqui, ó. Jogar nessa fórmula aqui, tá? O erro vai ser 2%. Eu vou substituir o Z, o P e o Q e eu vou achar o N aqui, ó. Né? Então, ó, o erro de 2%, 0,02 ao quadrado, vezes o Z, vezes o P e vezes o Q. Então, isso aqui vai dar 1.801, tá? Então, ou seja, para eu reduzir um erro de 9% que tinha dado lá para 2%, eu tenho que aumentar o tamanho da amostra em grande quantidade, tá? Então, o tamanho da amostra tem que ser bem grande. Então, por isso que às vezes se eu reduzir muito o erro, meu N vai ficar muito grande, às vezes fica até impossível de fazer uma amostra, tá certo? Bom, e para a gente terminar, a gente vai ver sobre diferença de proporções. Então, nós vemos o intervalo de confiança para uma média, a amostra grande e a amostra pequena. Para a diferença entre médias, só a amostra grande, e para uma proporção, e agora para a diferença de proporções. Aí é a mesma coisa, é a diferença entre as proporções, né, P1 menos P2, mais ou menos o erro. Então, o que vai mudar? O erro é isso aqui, ó. É o Z de alfa sobre 2, a gente falou que proporções vai ser sempre Z, né? E aqui P1, Q1 sobre N1 da amostra 1 e P2, Q2, N2 da amostra 2, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Então uma pesquisa lá na universidade, né, para ver quem tinha carro, pesquisou entre professores e técnicos, né? Então, dos professores aqui, de 100 professores, 24 tinham carro. E dos 100 técnicos, 19 tinham carro, né? Enquanto o intervalo de confiança de 98% e de 90% para a diferença entre as proporções. 98, agora mesmo, nós acabamos de fazer um exercício aqui, né, para de 98. Vamos considerar um 90 agora para ficar diferente, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos colocar aqui, ó. Então, o intervalo de confiança vai ser igual ao P1 menos P2. P2 é mais ou menos esse erro aqui, tá? O erro a gente já viu lá que é o Z de alfa sobre 2 vezes raiz de P1 Q1 sobre N1 mais P2 Q2 sobre N2. Tá? Vamos ter a raiz aqui, ó, né? Então vamos colocar. Então o que é o P1 lá? P1. Então tinham 24 professores em 100 lá, né? 24 tinham um carro. Então P1 é 0,24. E qual que seria o Q1? É 1 menos isso, né? Então vai dar 0,76. O P2 é os técnicos. Então tinha 19 sobre 100. E então isso aqui vai dar igual a 0,19. E o Q2 vai ser igual a 0,81, tá? O N1 é igual a 100 e o N2 é igual a 100 também, tá certo?
Então o que eu preciso achar agora? Eu preciso achar esse Z, o P1, Q1, P2, Q2 já tem, falta só o Z. Então nós temos que olhar na distribuição do Z. Só que agora a gente quer aqui, ó, entre menos Z e Z, né? Menos Z, aqui de alfa sobre 2, né? E o Z de alfa sobre 2, eu tenho aqui dentro 0,90. Aí sobra 10%. Então 0,05 para cá e 0,05 para cá. Só que lembra, a tabela do Z eu tenho que achar a área entre 0 e Z. Se aqui até aqui tem 0,5, então se eu pegar aqui 0,5 menos esse pedacinho aqui que é 0,05, isso aqui vai dar igual a 0,45, tá? Então essa área aqui é 0,45. Então eu tenho que ir na tabela agora para ver um Z que deixa a área entre 0 e Z de 0,45, tá? Então vamos olhar aqui, ó, tabela do Z, tem que achar 0,45 aqui, o mais próximo, ó, aqui, ó, né? Aqui já passou um pouquinho, aqui ainda não chegou. Então a gente vai considerar usar o menor, o que tiver mais próximo para baixo. Então o Z vai valer 1,64, 1,64. Tá? Então o meu Z vai valer 1,64. Então vou voltar aqui. Então esse Z aqui, ó, esse Z é igual a 1,64, né? Então agora eu vou substituir no erro lá. Então o erro vai ser igual a 1,64, aqui, 64, né, vezes raiz P1 é 0,24 vezes Q1 0,76 sobre o N1 que é 100, mais P2 0,19 vezes 0,81 sobre 100. Então isso tudo aqui vai tirar a raiz disso tudo aqui, né? Então eu faço essa parte primeiro, faço essa depois somo e tiro a raiz. Então isso aqui vai ser igual a 0,095, tá? Depois eu multiplico aqui por 1,64. Então o intervalo de confiança vai ser igual aqui, ó, 0,24, né? Que vai ser P1 menos P2, 0,24 menos 0,19, isso aqui mais ou menos o erro aqui que é 0,095, né? Então, isso aqui vai dar 0,5, né? Então 0,5 mais ou menos isso. Então o intervalo de confiança vai ser igual, se eu pegar essa diferença menos isso, vai dar menos 0,045 menor que P1 menos P2. Lembra que aqui não tem chapéu, porque aqui é da população, tá? Eu estou fazendo a estimativa para o P da população. E se eu pegar aqui 0,5 mais 0,095, vai dar 0,145, né? Isso aqui é igual a 0,90%, que é a confiança que a gente está usando lá de 90%, né? Confiança de 90%. Tá? Então, o que eu concluo aqui? Ó? Essa diferença entre a proporção de professores em relação à proporção de técnicos, ela pode ir de menos 0,45, ou seja, menos 4,5, até mais 14,5. Então, vejam que o zero está passando no intervalo, ó, porque vai de menos para mais. Tá? Então, se o zero passa no intervalo, significa que essa diferença aqui, entre esse menos esse, pode ser igual a zero. Pode ser qualquer valor nesse intervalo. Então, como ela pode ser igual a zero, a gente conclui que não tem diferença entre os técnicos. Por quê? Porque a diferença entre eles pode ser zero. Tá? Então, a conclusão nossa aqui é que não existe diferença entre os técnicos e professores. Por quê? Porque o zero passa no intervalo de confiança. Né? Depois pediu para fazer com 98%. Então, se vocês forem fazer para 98%, o Z aqui, ó, de 0,98 vai dar 2,32, igual a gente fez no exercício anterior ali, tá? Aí vocês pegam 2,32, substitui aqui, faz tudo de novo e soma e subtrai e vê o que vai acontecer, tá? Então, pessoal, essa aula de intervalo de confiança era essa, então até a próxima aula.